Então, estamos chegando agora na sexta semana da disciplina Rede de Computadores, a parte 1. Sejam bem-vindos, sou a professora Nádia Mendes, a professora regente dessa disciplina. O nosso conteúdo programático da sexta aula, a gente vai trabalhar o projeto físico e o projeto lógico de uma rede de computadores, tá ok? A gente vai continuar nossos estudos sobre rede de computadores e vamos aprender a elaborar um projeto lógico e um projeto físico da rede, tá bom, gente? Então, por que implementar uma rede de computador? Então, a gente vem batendo nessa pergunta desde o início da nossa disciplina. Então, a gente precisa de uma rede de computadores para agilizar a tomada de decisões administrativas, facilitando a comunicação entre seus usuários, garantir que todos os recursos de informação sejam compartilhados rapidamente, com segurança e de forma confiável. Então, para que vai servir a nossa rede de computadores? Para a gente compartilhar recursos, tá? Por exemplo, se você tem 2 computadores e tem uma única impressora, será que eu preciso comprar 2 impressoras e colocar as 2 impressoras, cada um em um computador diferente? Não, a gente pode ter uma impressora e ter os 2 computadores utilizando aquela mesma impressora, quer dizer, compartilhando aquele recurso através de uma pequena rede de computadores, tá certo? Então, quais são as tecnologias que a gente vai ter que usar em uma rede de computadores? Os elementos que compõem uma rede são os meios físicos, né, as topologias, os canais de comunicação, os equipamentos de interconexão, que a gente já ouviu falar sobre ele, né, os hubs, os switches, os padrões também que a gente já ouviu falar, IE 802.3, IE 802.3U, os protocolos, que também a gente já ouviu falar sobre ele, os modelos de arquitetura OSI, TCP/IP, os protocolos que fazem parte de cada uma daquelas camadas, os serviços firewall, VPN, as VLANs, que a gente também já ouviu falar, e os softwares que são os servidores de rede, sistema operacional de rede, de computadores, tá ok, pessoal? Então, a gente precisa saber quais são as tecnologias que vão fazer parte dessa rede de computadores. A gente também precisa conhecer, fazer um planejamento da rede, né? Considerando a interoperabilidade, né? Como que essa rede vai funcionar, vai operar, a compatibilidade entre os equipamentos que funcionam naquela rede, a durabilidade daquela infraestrutura, quando vai se implantar uma rede, hoje já existe uma rede, tem que se pensar durante quanto tempo aquela rede vai funcionar, o custo efetivo do uso da rede, dos equipamentos, do software, quanto foi que se gastou ou que se pretende se gastar na implantação daquela rede, a produtividade no compartilhamento do recurso, a confiança na rede e nos equipamentos da rede e o treinamento e suporte dos usuários, porque as pessoas têm que estar preparadas também para utilizar a rede de computadores, tá? Quando a gente for iniciar o projeto, por exemplo, vamos começar do zero, né? Às vezes, a maioria das vezes você já trabalha numa rede que já existe, mas se você for começar do zero, parecido com um projeto de uma rede, o que a gente vai fazer, o que a gente vai precisar, quais são as informações necessárias. O tipo de utilização da rede, né? Essa rede vai ser ampla, vai ser uma pequena rede, vai ser uma LAN, vai ser usada no escritório ou em vários escritórios, né? Então, quais são o número de pessoas que vão participar dessa rede, de usuários que vão estar usando os computadores, o número de máquinas que você vai precisar, o ambiente, se é prédio, se é sala, se é residência, aí você precisa saber as dimensões, as distâncias, se existe tubulação para você passar o cabeamento, se existe rede elétrica, TV a cabo, quais são os pontos externos através da internet, se você vai precisar acessar a internet fora, ou se você vai ter só uma intranet, a segurança, né? A gente vai falar de segurança no capítulo posterior, e quais são os softwares, né, que você vai precisar instalar nesse computador. Então, é preciso que você saiba detalhadamente cada uma dessas informações para você estar implantando a sua rede de computadores, tá ok, gente? Então, vamos projetar nossa rede. Quando a gente fala de projeto lógico, pessoal, a gente pensa e implementa que a gente vai tratar um ciclo de rede, no projeto de rede, que a gente vai tratar ainda coisa que existe ainda no papel, tá? O que a gente vai implantar, não vai ainda fazer a implementação dessa rede. A gente está pensando ainda em uma coisa lógica, né? Em colher as informações e fazer a modelagem, fazer o desenho, mas nada ainda executável, tá ok? Então, a gente vai analisar os requisitos daquela rede e vai desenvolver um projeto lógico. Depois que a gente desenvolver um projeto lógico, que for aprovado pela empresa, pelo cliente, se você for contratado para implantar uma rede, aí sim você vai desenvolver o projeto físico. E aí você vai tentar otimizar, né, e documentar aquele projeto, implantar a rede. É importante documentar porque você tem que ter as informações daquela rede, saber
a documentação, quais são os computadores, os servidores, quanto é que você tem de cabo, quais são os conectores, né? Qual foi o tipo de cabeamento que você usou, a implantação do desenho, onde é que vai passar os cabos, o PFPN, né? Que a gente vai ver também o que é. Então, você precisa otimizar esse projeto. Depois, você pode fazer implantar e testar a rede, e depois só fazer o monitoramento daquela rede, tá certo? Então, isso aqui é o ciclo de um projeto de rede. Agora, nós vamos nos preocuparmos com a análise, né, analisar os requisitos e desenvolver o projeto lógico. Quando a gente vai analisar o requisito, é importante a gente dar uma visualizada nessa figura, porque é uma das partes mais complicadas de você fazer a sua análise. No desenvolvimento de uma rede, no projeto lógico, é você tentar colher as informações do cliente para você conseguir fazer a implementação do que a rede realmente do que ele quer. Então, o cliente, ele explica, só que o cliente, ele não consegue explicar, né, como o líder do projeto entendeu, como o analista projetou, como o programador construiu, como o consultor de negócio descreveu, como o projeto foi documentado, quer dizer, não existe documentação nenhuma, como as funcionalidades foram instaladas, como o cliente foi cobrado, como foi mantido e como o cliente realmente queria. Então, na verdade, existe uma consonância, né? Existe um jogo de informações errado. Então, o mais importante é você saber, eu quero uma rede que tenha 15 computadores, que as pessoas na rede consigam acessar isso, consigam acessar a internet, consigam participar do intranet, ou então não acessar a internet, somente a intranet. Então, são informações que somente a pessoa que vai implantar a rede vai conseguir tirar de quem está lá trabalhando naquele local de trabalho, tá? Então, para isso, você tem que conhecer o cliente, né? Saber a divisão departamental, qual é a linha de negócio, se é escritório local, se é remoto, qual é a meta do projeto de rede, né? O cliente está abarcando no desenvolvimento do projeto de rede, para que vai ser usada aquela rede, né? De que maneira o cliente terá sucesso com essa nova rede, compreender o que é o sucesso com o seu cliente, né? Se ele pretende fazer uma rede pequena e não precisa de mais gastar com computador, com rede de computadores, ou se ele pretende expandir o negócio, e aí já é de se pensar numa rede que possa aumentar, né, que possa ser expandida. Entender o que é a meta do projeto, né, são normalmente diferentes da meta do negócio. Você precisa conhecer o negócio do cliente, qual é o mercado que ele se encontra, os fornecedores, a estrutura organizacional da empresa, a identificação do escopo, se você vai montar uma LAN, com acesso remoto, se é uma MAN, né, se vai funcionar numa empresa em cidades diferentes. Então, tudo isso você tem que estar atualizado. Isso aí faz parte dos análises dos requisitos, né? Identificar os aplicativos da rede do cliente, né? Qual é a classificação do grau de importância, o tipo de tráfego, quais são os controles que ele vai querer instalar dentro daquela rede, se é controle de venda, se é compartilhamento de recursos, se é como o exemplo que eu falei da LAN, um compartilhamento de uma impressora. Então, tudo isso é importante fazer os requisitos para que não ocorra o impacto de um fracasso na rede, né? Porque pode acontecer se o projeto falhar ou se a rede não atender as especificações desejadas, porque na verdade é como se a gente estivesse desenvolvendo um sistema, uma rede de computadores, aonde o cliente vai passar as informações, a pessoa responsável por implantar a rede vai fazer uma análise de requisito, vai lá saber será que aquela rede vai realmente funcionar, e aí a gente tem que pensar em implantar uma rede para que seja usada, que não caia em desuso, né? Não falhe. Qual a viabilidade do projeto para a gerência do nível superior? Se o sucesso ou a falha do sistema da rede será perceptível para os executivos? Até que ponto um comportamento imprevisto da nova rede pode provocar a ruptura das operações da empresa? Por exemplo, se você, a partir do momento, um exemplo de falha, a partir do momento que você implanta uma rede de computador na sua empresa, todas as informações digitalizadas, de arquivo, digitação, foi tudo passado para a rede e gravado no monitor, num servidor. O que pode acontecer? Vai que aquele servidor queima, o que acontece com as informações? Todas as informações da empresa vão ser perdidas. Então é importante que seja feito o que? Na questão da segurança, né? Se preocupe com a questão da segurança dos dados, da informação, tá ok? Então, em resumo, você tem que tentar colher o máximo possível de informações para que a sua rede seja uma rede que realmente traga aqueles benefícios que a empresa está querendo, tá ok? Então, por isso que é importante que a gente faça uma boa análise de requisitos, tá, gente? Então, pessoal, já deu para a gente entender como é que funciona o processo do projeto de rede, né? Quais são os requisitos, deve se definir quem está envolvido, né? Se é a rede, quem é que vai operar essa rede, se existe administrador de rede, ou se é a própria pessoa que trabalha no setor da informática, que trabalha com análise, com engenharia, vai ser o responsável.
O cliente deve deixar claro seus requisitos, suas demandas, né? Quais são os custos de alimentação que ele pode, quanto ele pode gastar na implantação dessa rede, na expansão. O projetista vai traduzir essas demandas no projeto e vai transformar isso no desenho. Então, para isso é preciso que a gente faça o projeto lógico da rede. O projeto lógico ele vai definir por quê, para que você vai instalar uma nova rede, ou se você vai expandir uma rede que já existe, né? Qual é a informação de faturamento, se você pretende reduzir custos, modernizar as tecnologias que já existem na empresa, melhorar a segurança e a confiabilidade das aplicações, melhorar a comunicação corporativa, expandir o negócio, quais são os critérios de sucesso que pretende utilizar, e aí você vai colocar o escopo dessa nova rede, né? Se você, como eu falei, se essa rede, você está implantando uma rede do zero na empresa não existe, ou se você vai expandir uma rede que já existe. Aí você vai definir se é uma rede que vai funcionar em uma LAN, se é prédio, se é campo, se é filial, se é uma, se é corporativa, né? O levantamento das aplicações que irão rodar, quais são as aplicações que você quer que seja rodado dentro daquela rede. E aí a questão de segurança a gente vai trabalhar em outro capítulo, tá, gente? Então, quais são as demandas, né, que a gente tem que saber? Definir coisas como a cobertura, que eu já falei, se é LAN, se é MAN, se é WAN, a escalabilidade, as interfaces, quais são os softwares e hardwares que vão funcionar nas estações e no servidor, a questão da segurança, que eu já falei para vocês, que nós vamos tratar num capítulo à parte, as características do tráfego, do contexto privado ou público, se você vai usar somente a rede, você vai ter acesso à internet, intranet, se a capacidade de dados que você quer que seja trafegado. Então, tudo isso aí são demandas e requisitos, né? A adaptação para novas tecnologias, se for implantado, por exemplo, tablets, podem fazer parte dessa rede sem fio, se for uma rede sem fio, pode, né? Os padrões formais, né? Quais são os padrões que vão ser utilizados. E a gerenciabilidade, quem que vai gerenciar essa rede de computadores? Os requisitos do usuário, eles precisam estar preocupados com as aplicações, né? O usuário que usa a rede de computadores, ele não tem que ter noção que ele está numa rede. Para ele importa somente o quê? Que ele faça seu trabalho em um computador e aí não tem atraso naquela resolução daquele trabalho, tá? O tempo de resposta tem que ser baixo, tem que ser confiável, né? A interface homem-máquina tem que ficar transparente para o usuário, ele não tem que saber que ele está numa rede de computadores, né? A questão de segurança também é importante, o nome de usuário, expectativa de crescimento e a localização dos usuários, tá, gente? Outra coisa importante são as aplicações. Quais são as aplicações que vão rodar naquela rede? Serviços web, conferências, arquivos, segurança, gerenciamento, corporativismo, atendimento ao cliente, serviço de diretório, se vai ter login, correio eletrônico, quais são a faixa de IP que você vai utilizar, se você vai utilizar a educação à distância. Então, todas essas informações tem que estar ciente dentro dos requisitos quando a pessoa for instalar na sua rede, tem que estar isso aqui tudo na documentação, tá ok, gente? E os hosts, né? O que é o host? Vai ser as informações daquele computador que vai ser o principal da rede, que é o host, o servidor, quais são o número de processadores, que existem redes como a existente no Brasil, Caixa Econômica, existem processadores, computadores de grande porte, hosts com mais de um processador, né? Mas não é o nosso caso, que a gente está explicando redes pequenas. Quanto de memória, qual é o sistema operacional, onde é que vai ficar localizado esses equipamentos, né? A questão de segurança e gerenciamento. E as limitações do projeto. Então, se você faz um projeto da Zen e já colocou todas essas informações que a gente já falou, a gente também precisa ter o quê? Tem ciência que a pessoa não pode expandir tanto aquela rede, ela tem que fazer aquilo que dá, né? Então, um exemplo, necessidade de compatibilidade com interfaces proprietárias, vai apresentar o requisito e a limitação do conjunto de roteadores que pode ser especificado, né? Outro item, o custo máximo de uma rede. A pessoa que faz a sua rede, ela tem que ter ciência que está implantando, desenhando até onde aquela pessoa pode gastar, né, com equipamento, o acesso à localidade separada geograficamente, se dá certo, a proximidade de materiais inflamáveis, datas de entrega e prazos de entrega, né, limitados, na implicância da implantação na opção de determinadas tecnologias importadas, mais recentes ou fabricantes. Então, é preciso estar preocupado com a questão da data, né, o tempo que você desenhou e até a implantação, tá, gente? Então, continuando aqui a falar sobre o projeto da rede lógica, projetando uma topologia lógica, antes de uma implementação física, pode-se aumentar a probabilidade de satisfazer a meta de facilidade de escalonamento, adaptabilidade e desempenho do cliente. Então, isso aqui eu já falei para vocês. Então, é importante que você faça uma topologia lógica antes de fazer a implementação física, né? Antes de implementar realmente a rede, porque é mais fácil de você ter uma facilidade de escalonamento, ou seja, que você possa mudar o seu desenho antes de estar implantado,
adaptável. Você pode mostrar para o seu chefe ou para o dono da empresa, assim, ó, vamos colocar tantos computadores nesse local, nessa sala, vamos colocar tantos computadores na recepção. E aí ele disser, não vamos colocar isso, então é mais fácil você mudar o desenho do que mandar já a implantação, que já está lá o computador, os cabos e tudo, tá ok? E o desempenho do cliente. Então, de que consiste o projeto da rede lógica? É definir a topologia da rede, o modelo de endereçamento, nomenclatura. É importante que a gente saiba que dentro de uma rede, cada computador ele tem a sua nomenclatura, ele tem um nome. Por exemplo, na universidade que eu trabalhava, que eu estudava, tinha a rede de computadores e cada computador tinha um nome daqueles deus grego, né? Um computador era Zeus, outro computador era Osíris. Então, cada computador ele pode ter a sua nomenclatura, até para definir, para as pessoas se localizar no própria rede, tá? Você pode definir quais são os switches, qual vai ser o roteamento, o desenvolvimento da segurança e estratégia de gerenciamento. A questão de segurança, como eu falei, a gente vai tratar uma aula só sobre segurança, tá, gente? Então, vamos se preocupar agora mesmo só com o projeto. E aí você tem que definir a topologia que vai ser empregada, né? Se ela é plana ou hierárquica, a gente vai trabalhar a hierárquica, que é a mais utilizada. Qual é o caminho e os endereçamentos e nomenclatura. Se você vai utilizar a distribuição, se vai ser IP. Se você usa IP, se você vai utilizar o endereçamento dinâmico, DHCP, que a gente já ouviu falar sobre ele, tá? E aqui tem a topologia de rede, né? Tem a topologia de barramento, anel, estrela, que a gente já conhece, estrela estendida, hierárquica e malha. A gente não ouviu falar dessa hierárquica, mas ela é bem simples, ela segue uma sequência hierárquica, que é o que a gente vai ver mais utilizado hoje em dia. A topologia da rede. A topologia é um mapa, né, interrede, que indica os segmentos da rede, os pontos de interconexão e comunidade de usuários. O objetivo é mostrar a geometria da rede, não apenas física ou implementação da mesma, né? Por exemplo, um projeto arquitetônico, né? Você mostra a localidade, a dimensão das salas, mas não o material que está usando. Então é a mesma coisa, você vai fazer um desenho das salas, dos escritórios, da residência onde vai ter a rede, e aí vai fazer, ó, essa rede aqui vai ser dessa forma. Se a pessoa não gostar da topologia, ou o chefe, ele pode fazer o desenho e mudar, tá? Então a gente vai mostrar aqui como é que funciona o hierárquico. Vai ter o principal, né, o núcleo, as distribuições e o acesso. Aqui é uma topologia hierárquica. O núcleo você vai ter lá em cima os campos, né, os locais onde vai acessar. A camada de distribuição, que vai descendo para os switches, né, os roteadores, né, router, que é chamado de roteadores, e os switches, que vai dar acesso aos servidores. Ó, tem o servidor 1 aqui do lado, do edifício C1, e o servidor 2 do edifício C2. Aí abaixo do switch vai ter os hubs, que são os repetidores da informação, e por último as workstations, né, que são as estações de trabalho. Tá? Então aqui é um exemplo de uma topologia hierárquica. O backbone, né, que ele está falando lá em cima, ó, backbone uma corporativo, é uma espinha dorsal, né, de uma rede. A internet significa um meio de transferência de dados em alta velocidade e alta capacidade ao longo de centenas ou milhares de quilômetros, tá, gente? A rede hierárquica, ela divide-se em camadas, onde cada uma delas tem uma função bem específica. Eu mostrei para vocês quais são as camadas, ó. Núcleo, distribuição e acesso. Vamos ver aqui cada um. O núcleo, ele é formado por roteadores e switches, né, de alta tecnologia, e otimiza visando a viabilidade e desempenho. A distribuição é formada por roteadores e switches também, a velocidade média, as informações vão sendo repassadas à camada de distribuição, né? E a de acesso é onde você vai ter os clientes ou os workstations, né, os computadores que conectam os usuários finais, por meio de switches e várias portas, hubs e outros dispositivos, normalmente de custo menor. A topologia, como eu falei, ela define a maneira como eles são conectados, dispositivos numa rede, a arquitetura do protocolo que vai ser usado naquela topologia, o tipo, o número e localização do dispositivo que serão conectados, o número e localização de sites se você for acessar, a localização dos centros de cabeamento e caminhos por onde poderia estar passando os cabos. A gente já viu isso, mas lembrando que isso aqui, pessoal, ainda não é a implantação dos cabos, mas só a parte visual, né, do desenho, da topologia do projeto. Aqui tem exemplo de topologia e tecnologia, ligações ponto a ponto, anel, né, estrela, Ethernet com par trançado e mesh, são alguns tipos de topologia de rede. Vamos ver aqui um exemplo de uma rede lógica exemplificado, pessoal, como é que vai ser o desenho, vamos ver, ó. Uma exemplificação de um projeto de uma rede lógica. Primeiramente, o primeiro passo na criação de um projeto de rede é o diagnóstico da rede existente. Com isso em vista, procura-se mostrar nesse exemplo os problemas apresentados pela rede de operação e quais falhas podem ser encontradas. Então, nesse exemplo aqui, a gente fez um estudo de uma rede que já existia. E aí foi detectado os seguintes erros.
lentidão para acesso à internet, aplicações locais da rede, dificuldade para resolver falha de rede de servidores, excesso de tráfego para a internet, baixo desempenho da interconexão entre suítes. Daqui é um exemplo dos erros que foram encontrados. Eu não vou criar uma nova rede, um projeto rede nova, eu vou expandir ou melhorar a que já tem. E aí encontrei esses problemas aí. Aqui é o desenho da rede antiga, né? Aqui eu tenho a internet, né? Eu tenho o firewall, que a gente vai falar sobre ele, a questão de segurança, né? De barrar as informações que não servem. Aqui vai ter um roteador, né? E aqui vai ter as salas com seus computadores, né? E não especifica quantos computadores em cada sala. Tem a sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, 5, os servidores, né? Os arquivos DNS e a questão de vigilância, né? Que a gente vai tratar sobre segurança. Esse aqui é o exemplo da topologia da rede antiga. E aí, após apresentar os problemas encontrados e uma breve introdução teórica, será mostrado a seguir os novos requisitos, né, estabelecidos e o projeto definido para a nova rede. São novos serviços a ser incluídos. Então, se você analisou uma rede velha, né, e aí você detectou os erros, você pode o quê? Você pode colocar esses erros para tentar melhorar e criar uma nova rede. Os serviços é autenticação de usuário, compartilhamento de arquivo, controle de tráfego, monitoramento do tráfego por tipo de serviço, endereçamento de origem e destino, serviço de cadastro de usuário, servidor web. E aqui eu tenho o desenho da nova rede. Olha, preste atenção como ela ficou diferente, né? Eu tenho a internet, aqui eu tenho dois, firewall 1 e 2, servidor. E aqui tem o serviço que ele vai estar acessando, os arquivos, né? Aqui, essas RSTP, FA02328 são as numerações das salas, né? O DNS, né? Então, a numeração você pode colocar a numeração IP, como aqui o SSW1, o endereço dele é 192.168.032/27. Tá? Então, isso aqui seria o desenho da nova topologia. Verifique que aqui, eu fazendo esse desenho dessa rede nova, é muito mais fácil tirar um computador ou diminuir um firewall do que se eu já tivesse feito a implantação. Então, pessoal, aqui a gente encerra os nossos estudos sobre o projeto lógico da rede de computadores. Espero que você